Olá, meu nome é Vinícius Marques e esse é o Diário de um Shaolin. E hoje nós vamos falar sobre Yin e Yang. A gente vai falar um pouco da história, a gente vai falar um pouco dos aspectos e depois a gente vai falar como a gente poderia aplicar o Yin e Yang dentro de um debate, dentro de uma conversa, né? Como seria interessante aplicar as ideias do Yin e Yang à nossa vida. Solta a vinheta. Então, para começar, a gente sabe que o Yin e Yang ele foi descrito há mais de 3.000 anos antes de Cristo por um cara chamado Fu Xi, que era um sábio chinês. E ele conseguiu esse conhecimento através de observações de como a natureza funcionava, de como a luz batia na montanha, e que de um lado nasciam alguns tipos de alimentos e do outro outros tipos de alimento. E tudo isso foi fazendo que ele percebesse que tudo gerava em torno de uma dualidade, de uma unidade que se opositava, e que ele acabou descrevendo como Yin Yang. E olha só que interessante, o tempo passa, a ciência evolui e a gente começa a fazer certas relações que os chineses já viam há muito tempo. Então vamos lá, o Yin a gente sabe que representa a parte do frio, a gente sabe que o Yin ele lentifica, que ele contrai, enquanto o Yang ele tende a expandir, a aumentar a velocidade, ele representa o calor, o fogo, né? E olha só que interessante, quando a gente vai analisar a propriedade de um átomo, a gente percebe que se a gente jogar frio nele, deixar ele mais gelado, se a gente chegar próximo ao zero absoluto, os elétrons que ficam em volta deles correndo, eles se lentificam e chegam a quase parar, e quando chega no zero absoluto eles param. E quanto às moléculas em geral, elas tendem a se contrair e ficarem mais unidas. Enquanto a gente joga calor, quando a gente joga esse calor, o que acontece? As moléculas tendem a se separar, a expandir e os elétrons a girar com mais velocidade. Que interessante! E aí muitas pessoas vêm dizer, poxa, mas isso que os chineses conseguiram fazer há 3.000 anos antes de Cristo foi um chute muito certeiro. Só que para acreditar que isso foi um chute certeiro, eu teria que acreditar que todas as outras coisas que eles acertaram também são chutes certeiros. E aí é necessário ter muita fé em certas pessoas, coisa que, cuja preguiça, eu prefiro acreditar que são os chineses já sabiam realmente disso. Bom, agora quando a gente vai analisar o Yin e Yang propriamente dito, a gente tem que pensar que existem 5 aspectos que caracterizam o Yin e Yang, que no final eles acabam se tornando um único aspecto só que tem diversas facetas, digamos assim. Então a gente tem a unidade de Yin e Yang, a gente tem a oposição de Yin e Yang, a gente tem a interdependência de Yin e Yang, a gente tem aumento, diminuição e intertransformação. Bom, e o que isso vai me dizer? Quando eu penso em unidade e oposição, eu tenho que isso é uma moeda, ou seja, a unidade é uma moeda. Porém, eu sei que eu tenho tanto coroa quanto cara, ou seja, são oposições, mas que juntas se formam uma unidade. Deu para entender mais ou menos como funciona já 2 conceitos, viu? É uma questão muito simples, só que às vezes essa informação acaba não chegando por alguma razão. Agora, quando eu penso em interdependência, eu penso que só existe Yin porque existe o Yang, só existe o Yang porque existe o Yin. Então, eu poderia dizer que só existe o amor porque existe o ódio, só existe o ódio porque existe o amor. Então, eu tenho que as coisas, de uma certa forma, elas estão sempre se relacionando, por mais que elas façam opostos entre si, tá ok? Agora a parte de aumento e diminuição. Aí você vai começar a ver que o Yang não é apenas equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, que ora está mais Yin, ora está mais Yang. Vamos supor, eu acordo, eu estou calmo, eu estou tranquilo, então eu estou com uma personalidade, com o meu temperamento mais Yin, mais calmo, mais brando, como a água. Alguma coisa acontece, gera alguma discussão, alguma briga,
e aí eu já fico com a cara vermelha, eu já fico bravo, eu já discuto, ou seja, a minha personalidade, o meu temperamento já passa a ser um pouco mais yang, e ganha características yang, ou seja, uma hora eu estava um pouco mais yin, e aí eu tive um aumento das minhas características yang, e aí o yin acabou se ficando para baixo, e quem ganhou evidência foi o yang. Agora, de uma outra forma que a gente pode ver, é eu pegar a água e colocar no freezer. A água já tem as características a priori dela são de yin em relação ao fogo. Então a água é mais yin que o fogo. Porém, se eu fizer gelo com a água, o gelo tem mais características yin do que a água. Então, nesse caso, em relação entre água e gelo, o gelo é mais yin do que a água. Porém, em relação à água e o fogo, a água é mais yin que o fogo. Deu para entender que muito depende de quem eu estou comparando, quem eu estou analisando. Deu para captar bem, acho que a mensagem. Se ficou alguma dúvida, põe nos comentários e eu respondo sem problema, tá ok? Intertransformação de Yin Yang, essa é sensacional. No máximo do Yin eu chego no Yang, no máximo do Yang eu chego ao Yin. Um exemplo bem legal disso são os próprios monges, que eles ficam quietinhos na dele, tentando se encontrar o máximo possível, porque se interiorizando ao máximo, se entendendo ao máximo, chegando no máximo do Yin, eu vou começar a entender o Yang, ou seja, eu vou começar a entender o que está externo, eu vou começar a entender aquilo que me cerca. Deu para entender? Agora um exemplo menos filosófico e um pouco mais prático seria, eu estou treinando Monjong, e aí eu bato, aí fica aquela região avermelhada, a dor é uma dor que lateja, que parece que está vibrando lá dentro. E aí o que eu posso fazer? Eu já percebi que as características dessa dor características de dor yang. Então eu vou lá, pego uma compressa quente, que também é yang, e eu coloco. Então yang com mais yang, eu chego no pico do yang, eu intertransformo isso para o yin, e aí eu gero um equilíbrio novamente. E a dor passa. Interessante. Aí você vai falar, poxa, mas todo mundo fala que quando bate, põe gelo. Mas a gente acabou de ver que o gelo contrai, que o gelo estreita tudo o que ele toca. Ou seja, eu vou ter menos passagem de sangue. E não é o sangue que traz nutrição, e não é o ti que empurra o sangue. Ou seja, eu posso até gerar mais estagnações, mais dor. O que acontece é que você não vai sentir, você está anestesiando o local. Você está remediando e não tratando. Deu para entender? Também, se ficou dúvida, tem os comentários para isso aí, eu respondo numa boa. Agora, outra questão. A gente já viu 5 aspectos e agora a gente vai analisar dentro de uma conversa. Dentro de uma conversa você tem que pensar, dentro desse debate, o que eu estou querendo passar, sobre o que a gente está conversando. Então, na verdade, nós estamos analisando o centro do Yin Yang, a gente está analisando o Tao, onde todas as coisas partem, onde tudo se origina do Tao, do centro do Yin Yang. Por isso que dentro de um debate, se o Yin começa a atacar o Yang, se o Yang começa a atacar o Yin, não se chega a lugar algum. Já teve esses debates que um começa a xingar o outro, e aí você pensa, tá, e o que a gente ganha com isso? Nada, porque vocês não estão debatendo as ideias, e sim as pessoas, e isso não leva ninguém a lugar algum. Outra coisa, quando eu aprendi o Yin Yang, eu logo pensei, puxa, eu acho que eu combino mais com Yin, eu combino mais com Yang. Não façam isso, o taoísmo já diz, nem esquerda nem direita, caminho do meio, sempre caminho do meio. E isso não é ser em cima do muro, mas é estar livre para tomar todas as suas decisões sem preconceitos. Perceba que se eu estou no Tao, se eu estou no centro, eu tenho total visão do lado B e eu tenho total visão do lado A. Deu para entender? Agora, se eu já caminho do lado A, eu só vejo o lado A e eu tenho um vislumbre do lado B e que já não me interessa. E aí você acaba procurando sempre viés de confirmações daquilo que você já acredita e não está disposto a pensar de outra maneira, ver por que as pessoas pensam de outra maneira. Deu para entender? Bom, gente, agora vocês viram que o vídeo foi direto, sem corte, sem edição, sem muito efeito especial nem nada.
Com isso eu ganho tempo da parte de edição, então eu disponibilizo de mais tempo para a parte de criação, ou seja, vai ter mais vídeos durante a semana. Eu acho que é uma boa coisa, então eu acho. E outra coisa, eu gostaria de saber se vocês acham interessante eu começar a opinar com a visão da filosofia oriental, as questões que nos cercam. Como que a filosofia oriental enxergaria questões do nosso cotidiano, digamos assim. Vê se vocês acham isso interessante e diz aqui nos comentários que eu começo a trazer essas questões também. Próximo vídeo eu vou falar sobre chakra e no outro vídeo eu vou falar sobre suplementos alimentares e quais são os riscos, quais são os benefícios para a gente pôr na balança e ver o que a gente acha se é melhor usar ou não, e dependendo da pessoa, claro. Muito obrigado e até a próxima!